Bom, em tese, o liberal clássico sonha com um Estado mais eficiente, com investimento privado, com condições de fazer investimento em infraestrutura e também programas sociais, uma liberdade econômica para que a pessoa empreenda, um Estado menos pesado, menos burocratizado, e foi esse sonho que Paulo Guedes e Bolsonaro nos venderam durante a campanha. O sonho acabou, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Megali. O sonho não acabou porque nunca começou, né? Isso é um tremendo, não por falta de aviso, um tremendo estelionato eleitoral. Não tem qualquer surpresa. Não quero fazer propaganda aqui dessa coluna, mas quem acompanha essa coluna tem visto essa história ser contada, essa história ser projetada. Não é que se trate de debandada no Ministério da Economia. É decomposição. É outra coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantos secretários do Ministério pulando do barco em tão pouco espaço de tempo é a expressão de um estado de coisas, né? Não é mais casualidade. Tem uma história sendo contada aí. Tem sinais sendo emitidos. A fachada caiu. Tem gente... Não quero falar da decência das pessoas, mas tem gente que não quer servir de escada, de fachada, para projeto de poder autocrático. Tem gente que não quer servir, não por tanto tempo, a um estelionato eleitoral. As fichas caem. De novo, quem acompanha essa coluna desde agosto de 2019, aliás, fazendo um ano, hein, essa coluna. Obrigado, parabéns, obrigado. E quem acompanha... Parabéns, Andreasa. Muito obrigado. Toma o seu biscoitinho. Muito obrigado. Muito obrigado. E quem acompanha os nossos comentários aqui, as minhas colunas no Globo, sabe que há tempos, com base nos fatos, com base também na história, à luz da história, ficavam claras as razões para se desconfiar, para descrer da possibilidade de um projeto reformista, estrutural, liberal, prosperar sob a liderança de Jair Bolsonaro. Tem questões conceituais aí, né? Já tanto esmiuçadas. À luz da história, de novo, à luz da história, à luz da própria experiência brasileira. Era necessário apontar, a palavra é essa, não é improbabilidade, a impossibilidade de um programa reformista, liberal, e aí não importa aqui que seja basicamente palestra, tá? Que seja basicamente promessa, jamais apresentada, jamais projeto. Que seria impossível o discurso de reformas liberais prosperar, avançar um conjunto de ideias, né? Um programa reformista que depende de estabilidade, que depende de previsibilidade, que seria impossível que isso prosperasse diante do que muito claramente é um processo revolucionário para a ruptura, uma revolução reacionária a do bolsonarismo, que é essencialmente antiliberal e que é essencialmente instável e imprevisível. Era muito difícil, pessoal, acreditar que essas coisas pudessem casar, mas havia aqueles tolos, ou não tão tolos assim, que acreditavam que os guedistas civilizadores conteriam a barbárie dos revolucionários. Quando, na verdade, estava muito claro que seria o contrário, que os revolucionários, que os bárbaros fariam aflorar a barbárie guedista. Aliás, tem muita gente que se dizia apoiadora de Jair Bolsonaro por causa da melhor equipe econômica do mundo em todos os tempos. E agora? E agora nada. Vão dar um jeito de passar aquele pano e continuar no barco bolsonarista, porque não são liberais, não têm compromisso com o liberalismo. Não existe apenas liberalismo econômico. Liberalismo econômico pressupõe liberalismo político, que já foi bicado há muito tempo. Guedes, aliás, está longe de ter qualquer compromisso com a ideia de liberalismo político. Então, esses que diziam que apoiavam Bolsonaro porque Bolsonaro tinha a melhor equipe econômica do mundo e todos os tempos faria as reformas, esses ficarão porque, no final das contas, são bolsonaristas, como muito provavelmente bolsonarista também é Paulo Guedes. Talvez esteja na hora dos mercados, perceberem que Guedes é mais parecido com Bolsonaro do que se quer admitir. E a gente não pode esquecer também,
nessa equação de lembrar a própria natureza de Jair Bolsonaro, alguém que foi formado militar à luz daquele desenvolvimentismo milagroso da ditadura militar, da ditadura brasileira. Isso é Jair Bolsonaro. Esse é Jair Bolsonaro. Então a gente chegou agora a um impasse. Era inevitável que chegasse, falamos muito aqui sobre isso, era inevitável, a rigor, que chegássemos à exposição da verdade, à exposição dessa farsa, desse estelionato eleitoral. A pandemia só acelerou esse processo. Quando ainda no começo de 19 a gente discutia essa possibilidade, projetava esse futuro, nós éramos chamados de torcedores contra o governo, simplesmente por fazer jornalismo e análise. 15 semanas para mudar o Brasil. Quem se lembra disso? Do Paulo Guedes dizendo 15 semanas para mudar o Brasil. As semanas vão passando, o ano parece ter 76 meses para o ministro da Economia. E aí a gente tem o caso muito claro da saída do Salim Matar, né? A saída do Salim Matar, o responsável pelo programa de desestatização, é uma desmoralização ao palestrante Paulo Guedes, porque ocorre no curso daqueles 90 dias, se lembram também? Daqueles 90 dias para apresentar 4 grandes projetos de privatização. Não privatizaram nada, não privatizarão nada. Bolsonaro, agora nessa sua guinada populista, quer dizer, guinada populista, na revelação do que ele sempre foi, populista e também autoritário, ele precisa das estatais para oferecer aos seus novos parceiros, para o jogo de poder, para o velho toma lá da cá que criminalizando se elegeram. E aí tem o caso, para concluir, pessoal, do Paulo Webel, que saiu agora, um sujeito sério, técnico, preparado, pediu boné por causa da reforma administrativa. Percebeu com atraso que o entrave para a reforma administrativa não eram grupos corporativistas na máquina pública, não, esses também existem, mas o principal entrave era o Palácio do Planalto, o principal entrave para a reforma administrativa é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que sentou em cima da reforma, porque é um líder sindical, porque é um líder corporativista, porque não vai fazer reforma administrativa, porque seria tirar a capa de gordura que o projeta, para que em seguida perca ele os seus benefícios. A reforma administrativa foi morta dentro do Palácio do Planalto, isso ainda no ano passado, quando quem trabalha dentro do governo por uma reforma como administrativa percebe que ela não sai porque o próprio presidente a interdita, ou mete o pé, ou fica para legitimar a fachada liberal de Bolsonaro e financiar o populismo de um sujeito, presidente da República, que só pensa em reeleição. É isso que está dado aí. E o Guedes, que ficando, só sai a bala, terá de se virar para financiar esse pé na estrada, esse Brasil grande, esse milagre econômico. E as dúvidas agora são sobre se o Ministério da Economia, se decompondo, será capaz de apresentar uma reforma tributária que pare de pé. É claro que não pode, é claro que não consegue. Quem vai fazer isso? Não fizeram até agora. Que reforma apresentou? Só a previdenciária. O único projeto que o Ministério da Economia apresentou foi o projeto da reforma previdenciária, um bom projeto. Mas aquilo que o Guedes queria, a capitalização, não prosperou. E o espírito para aprovação da reforma da Previdência, as condições parlamentares para a aprovação da reforma da Previdência já estavam dadas desde o governo Temer por motivo de trabalho do governo Temer. A reforma é boa? É. Mas as condições para que ela fosse feita, quem deu foi o governo Michel Temer. De lá para cá, nada, zero. Agora é Bolsonaro pé na estrada, desenvolvimentismo, dinheiro, furando o teto de gastos, e quem fica compactua com isso. O Guedes pode dizer que aposta que agora é preciso reeleger Bolsonaro com responsabilidade, financiar essa reeleição para chegar a 2023 e aí sim, reeleito, poder botar nos trilhos as reformas. Acredita nisso de novo quem quiser. Quem toma gosto por gastar não volta atrás. Andreas, agora há pouco os nossos companheiros da Rádio Bandeirantes entrevistaram Salim Matar, mas foi nesse instante mesmo. A nossa produção pegou um pedaço aqui da entrevista que julgou mais importante. A gente vai ouvir junto, porque a gente não conseguiu ouvir ainda. Vamos lá. Quem é o establishment? O establishment é o conjunto de todos os atores aqui no governo. O judiciário, é o Congresso, o executivo. São os grupos de interesse que são formados pelos funcionários das estatais, pelos fornecedores daquelas empresas, pelos sindicatos, pelas comunidades onde aquela empresa está localizada, pelos políticos regionais, por partidos políticos, pela esquerda e por lideranças nacionais que nós temos.
Olha, é impressionante. O Matar adotou integralmente o discurso do governo, culpa o establishment, culpa a esquerda, só faltou falar dos comunistas. E aí eu pergunto a você, Andreasa, qual foi o projeto, para a gente falar só de privatização, já que a reforma administrativa já subiu no telhado, qual foi o projeto de privatização que a equipe econômica enviou ao Congresso? Nenhum. As subsidiárias podem ser vendidas por determinação do presidente, mas as empresas-mãe não. Precisam de aprovação do Congresso. E nada foi enviado ao parlamento, Andreasa? Sim, ao contrário, Megali. Salvo engano, criou-se uma estatal, a NAVE, salvo engano. E aquele processo que estava mais adiantado, um bom projeto de diluição da Eletrobras, regrediu. Né? Então, o governo não apresentou o seu programa. De novo, o Salim Matar, como o Paulo Guedes, excepcional palestrante. Faz palestra muito bem. Agora, na prática, para executar, para apresentar o projeto, para tocar adiante, não foi competente. Sinto muito, isso tem que ser dito. Não entregou o que prometeu. Pode culpar todo mundo, mas fazer autocrítica não faz. E quem breca reforma, quem breca privatização é o próprio presidente da República. Mas a esse o Salim Matar não vai criticar, pelo menos não por enquanto. E aqui é que nem cerimônia do Oscar. Subiu a música, acabou o tempo. Sobe o som. Sobe o som. Olha, nós estamos ouvindo aí Beth Carvalho cantando Saco de Feijão, bem apropriado para hoje. De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão? 1 quilo de feijão. Me diga, gente. De que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão? Beijo para você, Andreasa. Até amanhã. Beijo, pessoal. Tempo do 10 e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação.